Atos Apóstolos 5:12. Quantos acharam? Digo amém. Quantos não ainda? Diga misericórdia. Todos acharam, hein? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas, e os punham em leitos em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Diga para o irmão assim: todos eram curados. Amém. Pai, aqui está a tua palavra. Nos colocamos diante do seu altar, pela unção e a presença do teu Espírito Santo aqui neste lugar. Queremos devolver a Jesus toda a honra, toda a glória e toda a adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Queremos repreender todas as obras das trevas que impedem o teu povo de ser liberto, curado, restaurados, em nome de Jesus. Pai, repreendemos todo o poder de Satanás agora, todo o poder das trevas que traz desânimo, angústia e falta de esperança. Que caiam por terra toda obra satânica em nome de Jesus. E todo espírito de retaliação, todo espírito contrário ao do Senhor, seja quebrado, anulado agora, pelo poder do nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. As palmas para o Senhor, diga glória. Podem sentar, queridos, com a Bíblia aberta. Em Atos dos Apóstolos, observamos no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, um versículo antes do que eu comecei a pregar, observamos que teve que acontecer mortes, para que houvesse temor à igreja local. Eu quero dizer isso para líderes espirituais, para membros, obreiros, obreiras, a nossa responsabilidade neste lugar. Gostaria que você olhasse para quem está ao teu lado e diga assim: a nossa responsabilidade aqui dentro é grande. A Bíblia diz que Ananias e Safira teve que morrer para dar exemplo à igreja. A Bíblia fala que quando Ananias e Safira morreu, trouxe à igreja realmente arrependimentos. Houve realmente um quebrantamento espiritual quando viram o poder de Deus descendo sobre duas pessoas que brincaram com a pessoa do Espírito Santo. O homem pode brincar com quem ele quiser, mas se ele brincar com Deus, ele vai ter grandes problemas. Se brincar com a pessoa do Espírito Santo, terá grandes problemas. E se brincar com a pessoa de Jesus, terão grandes problemas. Diga aleluia. Agora a Bíblia nos traz a sequência. Depois que termina a morte de Ananias e Safira, a Bíblia nos revela e nos mostra que houve um quebrantamento no coração dele, no versículo 11, do povo que ali estava, e houve um grande temor em toda a igreja, e todos que ouviram estas coisas, que ficaram sabendo o que aconteceu com Ananias e Safira. No versículo 2, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, os enviados de Deus. A Bíblia nos mostra que pela mão dos apóstolos sinais e prodígios aconteciam.
E no versículo ainda de número 12, estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Estavam no mesmo propósito, no mesmo projeto, no mesmo nível de adoração a Deus, estavam no mesmo temor a Deus. E a Bíblia nos fala e revela, no versículo 13, quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo os tinham em grande estima. Eles começaram a respeitar os apóstolos, começaram a ver a seriedade da obra de Deus, e a Bíblia fala que eles não se ajuntavam, mas eles tinham em grande estima os homens de Deus da época. Diga aleluia. Versículo 14: e a multidão dos que criam no Senhor Jesus, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, ia crescendo o número de pessoas que adoravam a Deus. No versículo 15: de sorte que transportava os enfermos para as ruas, os punham em leitos em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Repete comigo: todos eram curados. A unção de Jesus, em Lucas capítulo 6, 18, ele tinha unção, 18 e 19, ele tinha unção que curava a todos. Diga: a todos. Todos que vinham até Jesus recebiam curas e libertações em grandes escalas. Mortos eram ressuscitados, pessoas oprimidas pelo diabo eram libertas na hora. E ele disse que daria a nós esta mesma unção. Diga: a mesma unção. Ele diz: ainda maiores do que esta vocês farão obras maiores do que eu faço, porque vou para meu Pai e sobre vocês enviarei o meu Espírito Santo. Diga glória a Deus. Diga: Deus quer te usar. Fala em voz alta: Deus quer usar. Deus está mandando, o Espírito Santo está me falando aqui agora que vai ter pessoas que dentro da sua casa você será usado por Deus. Acontecerá coisas estranhas e Deus vai usar você como instrumento dele. Escute bem, irmão, nós temos que quebrar um espírito de idolatria somente para um líder que faz. Diga: Deus quer que todos façam. Todos em seu nome façam. A Bíblia fala que os apóstolos faziam, mas quem seguia a visão dos apóstolos também eram usados por Deus. Quando saíram os 70 ali expulsando demônios, curando os enfermos, saíram de 2 em 2, um grupo de 35, de 2 em 2, 70 ao todos, curaram os enfermos. Mas ficaram tão empolgados porque curaram os enfermos e libertaram o demônio de pessoas, ficaram tão empolgados que esqueceram da salvação. E Jesus repreende eles, dizendo assim: preocupai primeiramente porque os vossos nomes estão escritos no céu. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Esta unção de Jesus que curava a todos, também deu esta unção aos apóstolos. Ao apóstolo Pedro, a sua sombra onde passava, enfermos eram curados. Hoje vemos homens e mulheres sendo usados por Deus, que aonde coloca as mãos, os enfermos são curados. Deus quer usar não somente os líderes espirituais, os apóstolos, pastores, presbíteros, diáconos, mas quer usar toda a igreja para o seu nome ser glorificado. Levante as mãos para o céu e diga assim: eu creio que as minhas mãos, faz assim, que as minhas mãos, Deus vai me usar. As palmas para Ele. Muito bem. A Bíblia nos mostra que o grande avivamento do Senhor sempre aconteceu em grandes problemas, em grandes perseguições. Viremos um tempo agora, daqui em diante, de grande poder de Deus sobre a terra. Escrevam isso. Levante a mão para o céu e diga: eu creio. Com as perseguições que estão vindo para o mundo todo, não só o Brasil, a igreja do Senhor vai crescer como nunca cresceu antes.
Quanto mais aflições nós passarmos, perseguições, mais a igreja de Jesus de Nazaré cresce, e aonde Deus mais manifesta a sua glória é em cima de lutas e tribulações. As palmas para Ele, diga glória, aleluia, creia. A Bíblia nos revela e nos mostra esta unção que curava a todos. Jesus opera através de Pedro e Paulo uma unção extraordinária. Diga, a mesma unção de hoje, mas nós temos que pagar o preço. Diga para quem fala assim, nós temos que pagar o preço. Se não pagar o preço de estar na presença de Deus, não tem poder, não tem unção. Nós temos que se manifestar a Ele para Ele se manifestar a nós. Nós temos que buscá-lo de todo o coração para poder encontrá-lo. Muitas pessoas, pastor, eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Aí eu pergunto, mas você tem o tempo para Deus? Não. Se nós não temos o tempo para Deus, não podemos fazer o que os apóstolos faziam. Se nós não temos a dedicação a Deus na oração diária, a nossa consagração na leitura, ter obediência de ler a palavra, de entender a palavra, de pedir a Deus esta unção dele para nós. Escute bem uma coisa, anos atrás, eu estava no Rio Grande do Sul, na casa de uma pessoa, que através de outra pessoa que estava comigo, que conhecia a família, o casal, eu não conhecia. E quando eu cheguei naquela casa, separaram um quarto para mim e para minha mãe, e eu estava em joelho em oração, e quando eles convidaram para nós tomarmos o café na mesa, quando eu fui para a mesa daquela família, aquele homem começou a olhar para mim e começou a chorar. Eu falei assim, um camarada, homem para chorar é porque o negócio é grave, porque mulher chora toda, né, irmã? Mas o homem para chorar é difícil, é ou não é? E aquele homem começou a olhar dentro dos meus olhos, começou a chorar. Eu falei, o que foi, irmão? Ele falou, porque a palavra que você falou tocou meu coração. Eu sou um crente desviado. Eu falei, não sabia. Eu não sabia nem quem era o homem na casa, que era o dono da casa. Quando aquele homem está na mesa, olhou para mim, começou a olhar dentro dos meus olhos, começou a chorar. Eu pensei, Senhor, por que ele estava chorando? Por causa da unção. Diga, a unção de Jesus em nós vai tocar as pessoas para voltar para Ele. As palmas para o Senhor. Diga, é a unção. E ali ele começou a contar a história dele, quando ele desviou, quando foi, anos atrás. Eu estava em consagração no quarto, quando eu cheguei na mesa, sentei na mesa, ele sentiu que a presença do Senhor veio junto, e começou a olhar, e começou as lágrimas, falou assim, a partir de hoje eu quero voltar para o meu Jesus, que eu havia deixado há anos. E olha que a região Rio Grande do Sul é meio difícil de evangelização, é peso espiritual, mas eu fui com outro propósito, de uma cruzada evangelística. Eu não fui com o propósito de salvar aquela família. Eu fui para hospedar um dia e ir embora no outro, por causa daquela cruzada que nós estávamos ali. E ali Deus fez a obra na vida daquele homem, através de uma pessoa que Deus te usa para salvar. Esta uma salva multidões. As palmas para o Senhor. Diga glória! De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas. Aqui eu vejo o desejo do povo de receber Jesus e a palavra de Jesus. Eu vejo o povo de hoje no Brasil um pouco frio. As pessoas estão muito egoístas. Não têm pago o preço na presença de Deus. Estão pensando só nelas, esquece que as pessoas precisam de cura, de libertação e de restauração, e que nós somos enviados de Deus. A ponto de, diga para o irmão assim, irmão, se você não for enviado de Deus, você está perdendo tempo aqui na igreja. Sacode ele, sacode e fala assim, nós somos enviados de Deus. Pode falar, olhando dentro dos olhos. Se tremer muito, nós expulsamos. Olha para o irmão assim, por que você está aqui? Para ser um crente para esquentar este banco, ou para ser um crente que dá fruto e ganha almas para o reino de Deus? Quem nós somos? Qual o objetivo de estarmos aqui?
A igreja primitiva, nos seus 300 anos, cresceu mais do que toda a igreja no mundo nos dias atuais. Eu perguntei, por que, Senhor? Ele falou, porque a igreja primitiva verdadeiramente me buscava. A igreja de hoje na terra, as igrejas da terra de hoje, estão acomodadas. Estão vendo o que dá resultados. Resultado de multidão para mostrar a minha igreja tem 50 mil membros. E a sua? Quantos lugares já fui e perguntaram-me quantos membros a sua igreja tem? Eles ficam mais preocupados com quantos membros tem, com o que Deus está fazendo nela. Quando nós fundamos este ministério, eu não me preocupei com quantidade, eu me preocupei de pessoas serem salvas e curadas, e libertas dos demônios. Nós nunca abrimos a igreja para pensar, temos uma igreja com ego, olha, temos 1000 membros aqui, olha que maravilha. Deus vai abater a soberba dos líderes espirituais. O Senhor falou meu espírito nesta noite, aqui agora, neste lugar. Escrevam o dia, escrevam a hora, porque de Deus ninguém se zomba. As palmas para Ele. Escreva! Quantos lugares já fui? Quantos membros você tem? Sabe que eu perdi até a conta. Quer matar o camarada, fala, perdi até a conta. Aí fica louco, mas será que é 1000? Será que é 500? Será que é 400? Será que é 300? Ele tem quantos? Nós não queremos saber quantitativo, irmão. Queremos saber se Deus está mudando o quadro da tua vida. Tem gente que piora dentro da igreja, tem gente que melhora. Eu tenho que falar a verdade, sou profeta. Tem gente no lugar de buscar Deus na igreja, fica buscando para olhar como é que está o vizinho do lado. Como é que está a roupa dele, como é que está a roupa dela. Vem só para fazer intriga dentro da igreja, conversa fiada e paralela, em lugar de ganhar a alma para Deus. Tem igreja que virou igreja social. Todo mundo só entra com roupa social. Viraram só crente de luxo. Não que Deus abomine quem tem, diga glória. Mas ficou uma igreja assim, só de muita preocupação financeira e esqueceu o espírito. Eu vou dizer para você que está aqui nesta noite, você pode ser frio e você pode ser muito quente, você não pode ser morno. Porque o morno Deus vai cuspir ele para fora, vai vomitá-lo. Ou você é frio por natureza ou é quente no espírito, você não pode ser morno. Porque aquele que está em cima do muro não permanece na obra de Deus. Diga aleluia. Não estou brincando de recado, não, estou dizendo que Deus está mandando falar nesta noite, sem medo algum que estou dizendo aqui. Claramente. 300 anos a igreja primitiva não tinha fax, não tinha internet, não tinha nenhum meio social de comunicação e cresceram mais do que a igreja atuais. Por quê? Andavam com Jesus. Eles tinham intimidade com a pessoa do Espírito Santo, irmãos. Eu quero dizer para você que eles tinham Jesus verdadeiramente como seu amigo. Não religião, não a religião que nenhuma religião presta, mas Jesus é que presta. Só Jesus que é bom, irmão. Nenhuma religião salva. É impossível de religião salvar alguém. Muita gente se apega à religião e esquece de Jesus. Jesus é o Senhor acima da religião. As palmas para Ele. Olha para o teu irmão e diz assim: o Senhor quer mudar o quadro da sua história. Fala em voz alta. Vocês estão tão fracos, vocês estão tão tímidos. Fala, Jesus quer mudar o quadro da tua história. Diga, você crê? Kathryn Kuhlman, uma das maiores missionárias de todos os tempos do Canadá e Estados Unidos. Ela tinha uma intimidade tão íntima com a pessoa do Espírito Santo, que quando ela começava a bailar com seu vestido branco e amarelo, e a pregar o evangelho daquela maneira,
Paralítico lá de trás levantava e andava até a frente, dizendo: Jesus me curou agora. Sem ela dizer uma palavra, só louvando a Deus. Catherine Kruma, a presença de Deus era tão forte na vida dela, que se ela chegasse agora aqui, aonde eu estou, você sentia a presença de Deus onde você está aí. Sentia como um vento tocando, um sopro gelado no corpo, um calor tocando, uma tremedeira sobre o corpo, só dela subir no altar, porque o Senhor estava junto com ela nas orações e na sua vida íntima, e na sua vida pessoal, e na sua vida ministerial. Quando Catherine Kruma entrava no altar, as pessoas sentiam o poder de Deus aonde elas estavam, porque andava com Jesus. A vida dela foi um sucesso até o dia que ela foi se meter em tentar ficar noiva e casar. Cada um tem um chamado, diga aleluia. Isso não é para todo mundo, né? Quando ela se envolveu com um camarada, o Espírito Santo como se tivesse retirado dela. Ela sentiu como se o Senhor tivesse entristecido com ela. Falou: Senhor, mas eu quero ser uma mulher como as outras, eu quero casar, ter filhos. O Espírito Santo nunca falou nada sobre isso com ela. E aí um dia, ela, joelhos dobrados, o Senhor falou para ela: você consultou quem é o camarada que você quer casar com ele? Aí quando ela foi consultar e saber quem era o cara, era um homem com a vida toda errada no seu sentimental. Quando ela descobriu que a vida do camarada estava toda errada no sentimental, ele tinha largado a mulher, não tinha se nem legalizado diante de Deus, queria casar com ela. Quando ela descobriu, ela terminou. Quando ela terminou, a unção voltou novamente. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Fala para o teu irmão assim: ninguém vai encostar em você sem Deus permitir. O Espírito Santo tem ciúme de mim, irmão. É sério o que estou dizendo. Tem coisa que parece que trava o nosso caminho porque Ele permite. Porque não pode ser qualquer pessoa que vai encostar em nós. Até amizades. Tem gente que o Senhor vai afastar de nós e para longe de nós, para sempre. Para quê? Porque são impedimento para nós. Tem pessoas que Deus arrancou do nosso caminho porque Deus permitiu. Não foi o homem, foi Deus que permitiu. Tipo assim, quando Deus tirar alguém do seu caminho, agradeça em lugar de murmurar a Deus. As palmas para Ele. Eu não fico triste quando alguém vira as costas e não quer ser mais a minha amiga ou um amigo. Amém. Direito de cada um. Mas eu tenho certeza que aqueles que Deus colocar no meu caminho é porque era para estar. Era para ser fiel e amigo verdadeiramente. Os falsos Deus arranca. Falei assim: não preocupe quando Deus tirar alguém do seu caminho. Diga aleluia. É livramento, irmão. Pelo amor de Deus, creia. Tem pessoas que passaram por mim e foram embora, que hoje não me faz falta alguma, porque não era projeto de estar do meu lado. Está entendendo o mistério? Para de ficar chorando. Ah, Deus tirou a melhor amiga que eu tinha. Ah, Deus tirou o melhor amigo que eu tinha, hoje não fala mais comigo. Irmão, dá graças a Deus que esse cara dá problema. Essa irmã ia te escandalizar, te envergonhar, te caluniar, te difamar. Deus está arrancando. Diga aleluia. Bata as palmas para Ele. Aumente meu sonho, aumenta aí o retorno. Catherine Kruma, quando começava a ministrar, os maiores inimigos dela estavam no primeiro e segundo banco da igreja. Era para ser os intercessores. Ela tinha os intercessores, mas no terceiro e quarto, quinto talvez, só crente de outras igrejas para rir dela. Ela conta que eles debochavam dela quando ela pregava. Irmãos, quando Deus começar a te usar, pessoas da sua família vão te caluniar. Eu tenho até dó de quem me calunia, porque enquanto está me caluniando, eu estou orando pela sua vida, e Deus cobra de quem faz isso. Estou orando por João Pedro, dando esse exemplo. Presbítero João Pedro, estou orando por ele. Deus abençoe teu filho, dá riqueza para ele, dá saúde para ele, dá força para ele ser crente. E aí o João Pedro está falando mal de mim. Deus não pesa o homem na balança? Sim, porque é Deus de justiça.
Diga aleluia. Fala mesmo assim: eu tenho medo, irmão. Quando você ora para alguém e este alguém te difama e calunia, vai cair nas garras de Jeová. Não tema sobre isso. As palmas para o Senhor. Diga glória. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Sacode o irmãozinho e fala: todos, sem exceção. E eu quero profetizar nesta noite esta unção para nós. Era para ter dado uma cambalhota até agora, levantado e colocar de pé comigo. Deus quer dar esta mesma unção aqui agora. Meu Deus, coloque de pé comigo. Achando os crentes muito desanimados. Acho que eu vou mudar de país, eu não sei o que. Para com isso. Você não crê no Deus que muda a história? Porque é muito fácil acreditar em Deus quando tudo está fácil na tua vida. Eu quero ver você acreditar em Deus quando tudo está oposto a você. Aí é fé. Nós não temos que crer para ver. Nós não temos que ver para crer. Nós cremos sem ver. Isto é fé. Jesus, quando olhou para o túmulo de Lázaro, ele falou: Pai, obrigado por ter me atendido. Aí o pessoal olhou para o lado e disse: Jesus está louco. Como é que atendeu se o homem está 4 dias cheirando mal e morto? Como é que Jesus fala: Pai, obrigado por ter me atendido? O homem estava lá do sepultura ainda fechado com a pedra. Pai, muito obrigado por ter me atendido. O pessoal falou: Jesus está meio louco, está morto Lázaro. Aí ele falou: tá bom, pai, para não escandalizar, deixa eu dar um grito com Lázaro: Lázaro, para fora! Tire a pedra! Aí foram lá, tiraram a pedra pesada, tiraram da pedra do túmulo, lá vem Lázaro. Poder mexer muito o joelho, mas vou. Aí Jesus falou assim: esse homem está cheio de atadura, vai lá e tire, igreja, vai lá e tire. A igreja foi lá e desatou as faixas de Lázaro, e Lázaro ressuscitou depois de 4 dias de morto. Era impossível para a medicina, impossível para o homem, mas para Deus todas as coisas são possíveis. As palmas para Ele, aleluia.